Tô esperando de você arrumar. Pode ser, melhor. Antes que caia, né? Você daqui a pouco cai. Deixa eu botar o telefone no silencioso. Três, dois, foi. Olá, eu me chamo Juliana, sou presidente do Sindicato dos Comerciários e a gente está aqui hoje para gravar o nosso terceiro SecCast, que é o podcast do Sindicato dos Comerciários. Quero agradecer primeiramente ao Dé, nosso querido presidente aqui do Sindicato dos Químicos, que nos cedeu esse espaço maravilhoso que eles fizeram já justamente para que a gente possa estar fazendo essas demandas. Apresentar também o Dr. Gilvan, que é o nosso jurídico lá dos sindicatos comerciários e de outras entidades também. Dr. Bruno, procurador aqui do Ministério Público de Criciúma, está aqui conosco. O Dé, presidente do Sindicato dos Químicos. Muito obrigada. Obrigada a todos que puderam estar aqui conosco hoje. Vou deixar aqui o espaço para o Dr. Bruno, para ele dar uma palhinha do que a gente está fazendo aqui hoje, o porquê que nós nos reunimos. Então, boa tarde, bom dia, dependendo do horário de quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje na gravação de mais dessa terceira edição do podcast, representando o Ministério Público do Trabalho, para tratar de um assunto que é bastante atual, e bastante sensível, que é a questão do assédio moral nos ambientes de trabalho, e aí incluindo qualquer tipo de ambiente de trabalho, não só para pessoas que mantêm um vínculo de emprego com carteira assinada. A gente até, acho que no desenrolar da nossa conversa, a gente vai ver que hoje a gente tem regulamentações, inclusive, para serviço público e tudo. Então, acho que vai ser uma conversa bastante produtiva, que a gente vai poder tentar trazer uma luz para esse assunto, esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal do sindicato em relação a essa questão aí tão delicada. Obrigada, doutor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gilvan Francisco, como a nossa presidente já apresentou, eu presto assessoria jurídica para alguns sindicatos em Criciúma. Nesse ano eu completei 35 anos de colação de grau e sempre atuando nessa atividade. Eu amo o que faço. Muitas vezes me emociono porque eu acredito que, além de tudo, o meu trabalho ele tem uma abrangência social e isso me satisfaz muito, dá muita ocitocina. E eu quero agradecer inicialmente ao presidente do Sindicato dos Químicos, o senhor Carlos Decordes, mais conhecido como Dé, por essa visão de formar esse ambiente aqui, criar isso aqui, porque nesses 35 anos de atividade, eu vejo muita dificuldade de o sindicato se comunicar com o trabalhador. Essa dificuldade de... Às vezes eu estou numa assembleia, eu estou em algum ambiente que tem uma massa maior de trabalhadores, e eu fico impressionado como eles não sabem o que é um dissídio coletivo. Eles não sabem qual é o papel do sindicato, eles não sabem ainda, eu costumo repetir isso sempre, cada assembleia que eu faço eu repito, que hoje, que a partir do Plano Real, com a desindexação da política de salário, todo e qualquer reajuste ou aumento salarial depende de uma atuação do sindicato, não cai do céu. Então, isso é um ponto assim que o ponto econômico é o que mais aparece muitas vezes e nem isso o pessoal sabe. E esse assunto, então, cumprimentando o Dé por essa ideia, que justamente nos viabilizou de poder cumprir isso hoje com o Dr. Bruno. Porque senão, nem recurso o próprio sindicato teria para conseguir alugar um ambiente desse, que é um sindicato mais fraco, Graças a Deus, o Sindicato dos Químicos aqui já é um sindicato mais forte, financeiramente falando, teve essa possibilidade. Então, eu queria agradecer dessa visão de vocês e essa possibilidade de poder permitir que a gente consiga se comunicar melhor com o trabalhador. Legal. Agora está contigo. A apresentação. Boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, a todos e todas. Dr. Bruno, é um prazer receber o senhor aqui no nosso novo estúdio, que a gente inaugurou aí na verdade, 64 dias.
Inauguramos dia 13 de outubro desse ano. Nossa presidente Juliana, né, que tem feito um trabalho incansável à frente do sindicato aí, desde 2022, né? Dr. Gilvan também, que é um baluarte na luta dos trabalhadores, né? Incansável, temos um processo bastante grande na nossa categoria, que ele cuida desde 2003. Temos aí as vésperas, talvez, de fechar esse acordo, tão esperado por 700 trabalhadores, né? Estamos aí na ansiedade, talvez, da semana que vem, tenhamos uma assembleia. O Sandro, nosso técnico de som aí, tá? Eu não sei para assistência, o Márcio, a doutora Letícia também está aqui acompanhando, o Marcelo também estava por aqui, né? Então, agradecer a presença de vocês e nosso sindicato. Este programa aqui, na verdade, ele nasceu em 1987, na Rádio Difusora de Sara, na AM ainda, pelo nosso grande Lício Silva. E foi no dia 5 de julho de 87. E lá, o Sindicato dos Comerciários, na época, foi um dos baluartes nesse programa. Eu ainda não era dirigente sindical, em 87, fui um pouco depois, mas já escutava nos domingos, na verdade, esse programa no Jornal Sindical. E esse programa na Rádio Difusora de Sara, ele tinha aí 10, 11 sindicatos na época. Então era muito ouvido o nosso programa. Era que não tinha internet, então era muito escutado, muito ouvido pelos trabalhadores, onde o trabalhador a gente tinha essa comunicação com os trabalhadores. E de lá para cá o programa foi tocando e começou algumas situações e foi se perdendo um pouco. Tanto é que nós chegamos em 2011, o Lício infelizmente faleceu, e aí depois o Gilvan França, que é trabalha com a gente aqui há bastante tempo, assumiu o programa a partir de 2012, e 2019, outubro de 2019, a Rádio Difusora foi encampada por outra emissora a nível nacional, que é a Rádio Massa, né? A Rádio Massa. E aí perdemos não só nós, várias entidades, várias empresas que tinham ali programas, a grade acabou, então a gente teve que migrar. A partir daquele momento, migramos aqui para o nosso Facebook do sindicato, que é o estúdio aqui do lado. Um pouco precário, claro, e a gente veio trabalhando. Estamos aí há 6 anos, na verdade, 2019, outubro de 2019, trabalhando e mentalizando a possibilidade de ter um estúdio melhor. Né, Sandro? Com mais tecnologia, com mais potência, enfim. E fizemos, a partir do ano passado, fizemos um investimento bastante importante aqui, para poder ter essa comunicação com os trabalhadores e trabalhadoras. E, claro, esse espaço aqui é da comunidade. Hoje de manhã, por exemplo, nós tivemos aqui, o Sandro já está sabendo disso, né, Sandro? Uma reunião aqui com a Fabiana Bertier, aqui de Criciúma, que ela é conselheira tutelar, e vai fazer aqui, acho que até sexta-feira, ou até a segunda-feira, dia 28, vai fazer 3 programas aqui também. Né? Porque ela é um debate das mulheres. Então a gente já está trabalhando isso para que... Nós temos aqui um programa que ele é toda quinta-feira, então amanhã aqui é o programa ao vivo, que está pelo Facebook e também no YouTube, onde é ao vivo esse programa que se chama Jornal Sindical, é o único que nós temos até agora. E o objetivo para o futuro é que nós tenhamos, quiçá, talvez um programa por dia aqui. Então já estamos trabalhando, nós temos agora com a Astrasul também, né? A Astrasul já estamos num debate aí, uma entidade que foi criada aqui no Sul agora, é a Astrasul que é do Movimento Sindical e Movimentos Sociais. Você é a secretária, né? Exatamente. É a secretária da Astrasul. Já estamos trabalhando também para essas entidades sindical e social, para que a gente possa, a partir do ano que vem, doutor, a gente ter a Astrasul assumir um programa aqui também, com várias agremiações de vários sindicatos, várias entidades sociais, para a gente poder fazer um debate. Porque problema, infelizmente, não está colocado. Tem problema da criança, da mulher, do jovem, das drogas, problema do assédio moral, assédio sexual, que tem muito nas empresas, assédio eleitoral. Assédio eleitoral é uma coisa que eu nunca vi. Eu estou com 64 anos e eu nunca vi na minha vida um assédio eleitoral tão grande como houve em 2022. Tão intenso, né? Que o Ministério Público do Trabalho fez um trabalho fenomenal a nível nacional.
né? Inclusive, algumas empresas estão pagando algumas indenizações muito importantes aí. Então, esse programa aqui é para isso, para realmente ter esse canal de comunicação com os trabalhadores. É verdade, doutor Gilvan, verdade, você tem razão. A gente sente que os trabalhadores, hoje, nós estamos vivendo um momento difícil. Até para nós que somos dirigentes sindicais. E os trabalhadores parece que não estão assimilando que categoria que ele participa, qual é a classe dele. Tem muitos trabalhadores que acham, é verdade, que parece que sou patrão. Nós temos, na categoria, a gente está pesquisando, eu já estou até me estendendo muito aqui, nós estamos até debatendo isso, que tem trabalhadores, que isso também, na nossa visão, é assédio moral, que as empresas estão migrando ele para PJ. E às vezes o trabalhador não quer. Eu sei de uma empresa agora aí, a gente ainda está investigando, eu soube agora aí, faz uns 15 dias, que tem um patamar X aí da nossa categoria, do ramo plástico, tem um patamar X de trabalhadores, de salário, que vão tudo para PJ, e a maioria são encarregados. Agora, eu soube agora, faz uns 15 dias, um encarregado me disse que tem esse debate nessa empresa, um encarregado dessa empresa que me disse. Isso é assédio moral também. Porque o cara não quer ser PJ. O trabalhador ele quer ficar pela CLT. E as empresas estão se aproveitando disso. Então, faço aqui essa introdução. Acho que esse debate ele é profundo, muito importante esse debate. E esse espaço aqui está aberto, Juliana, presidenta, doutor, quando quiser, é um prazer recebê-los aqui sempre que a gente puder. É importante, né? É importante, já temos aí também o novo gerente regional aqui, o Gleison, também no Ministério do Trabalho. Ele já veio aqui fazer uma visita, foi no SICAR de você também, né? Foi. Início do ano. Outro dia a gente teve no Ministério do Trabalho também. Já nos colocamos à disposição para que, a hora que ele precisar desse espaço também, para fazer um debate, levar para a comunidade algumas situações. Está chegando aqui agora, felizmente, alguns auditores fiscais, felizmente, né? Que agora, provavelmente, a gente conversou outro dia com o Paulo Essel, que é o superintendente regional, tinha para fazer talvez uma... Né, conversamos aqui no sindicato, né, Juliana, outro dia, já falamos com o Paulo Essel, e não vai dar esse ano ainda, a gente gostaria que fosse esse ano, mas ficou, segundo o Gilvan me falou, ficou para fevereiro. Para fazer um grande debate, né? Para recepcionar esses auditores fiscais, que é fundamental. Para fazer essa fiscalização, nós não temos fiscal aqui na região. Como agora, até onde a gente está sabendo, no nosso estado, vai vir 21 ou 22. Tem uns 5, 6 para cá, sim, ou 7 parece, para a região aqui no caso, né? E a nível nacional foi em torno de 1.000. São poucos ainda, porque precisa fiscalização. Nós estamos vivendo, infelizmente, a gente até comenta nos bastidores aí, às vezes também até aqui no programa, a escravidão moderna. Escravidão moderna. É todos os dias, infelizmente, sem exceção, nós recebemos trabalhadores aqui, trabalhadores com problema de doença. E, infelizmente, a maioria das doenças é doença profissional. Infelizmente. Então, esse debate ele é rico, é profundo, e nós, enquanto dirigente sindical, como procurador, Ministério do Trabalho, temos que debater isso. E o assédio moral, não tenha dúvida, ele está na nossa ordem do dia. Beleza? Obrigada, Né. Doutor Bruno. Então, eu achei até bem interessante a colocação do presidente em relação a essa questão de considerar assédio, né? Essa, digamos assim, essa coação para que os trabalhadores passem a ser pessoa jurídica, ou autônomo, ou alguma outra forma de contratação que não a forma que a lei determina. E aqui também não querendo tergiversar, não querendo fugir do tema aqui do nosso coisa, então não vou entrar em discussões de entendimento do STF sobre competência, sobre possibilidade de se contratar na condição de pessoa jurídica ou autônomo, mas uma das poucas legislações que hoje a gente tem envolvendo a questão do assédio moral é a Resolução 351 de 2020 do CNJ, que trata aí especificamente, né, no âmbito do Poder Judiciário, né? Mas que até doutrinariamente se tem utilizado muito como analogia, né? Como subsídio para definir o que é assédio moral. E o interessante é que essa resolução ela trouxe uma alteração em relação àquilo que a jurisprudência e a doutrina traziam, né, do que era assédio moral, porque eles exigiam uma conduta reiterada.
Né? Doutor João, era comum a gente ver isso nas definições de julgados e obras literárias, dizendo, não, assédio moral é uma conduta reiterada. E a definição da resolução do CNJ não fala em reiterado. Ela fala conduta que viola a dignidade do trabalhador, né, da pessoa. E aí, por exemplo, fala por meio de constrangimento. Isso que o presidente trouxe é um constrangimento. Constrangimento. Está constrangendo o trabalhador, né, a ser contratado como pessoa jurídica, basicamente dizendo assim, ou tu vai ser contratado como pessoa jurídica ou tu não vai mais trabalhar aqui. Isso é um constrangimento, logo é assédio moral. Né? E a gente agora tem essa alteração da norma regulamentadora número 1, que vai tratar também da questão de saúde mental, né? Vai obrigar as empresas a tratar da questão de saúde mental nos seus programas de gestão de saúde, gerenciamento de risco e saúde. E vai ser interessante ver como que eles vão lidar com essa questão do assédio moral e da saúde mental. Porque as questões psicossomáticas, né? Enfim, questões de saúde mental, são talvez o grande desafio em relação à saúde global, né? Globalmente falando. E a impressão que eu tenho é que as empresas ainda não estão preparadas. Até eu vi recentemente uma pesquisa que dizia isso. Acho que era cerca de 17% só das empresas já estavam preparadas para absorver essa questão de trabalhar com a saúde mental. Porque assim, quando a gente tem investigações, ações envolvendo essa temática, uma das obrigações que a gente sempre procura alcançar é a criação de canais onde o trabalhador possa trazer a sua demanda de forma tranquila. Que ele sinta que ele possa trazer aquela demanda sem ser repreendido, sem ser mandado embora, o que quer que seja. Não, tem um problema, eu estou me sentindo assediado pelo meu chefe, pelo colega que trabalha do meu lado, pelo meu subordinado, né? Porque a gente sabe que o assédio moral pode ter, inclusive, em relação ascendentes, relações ascendentes. Mas a gente raramente vê uma estrutura em que realmente seja seguro para o trabalhador apresentar algum tipo de denúncia. Normalmente assim, não, a gente tem. É o chefe do RH. E se for o chefe do RH, o assediador? Então, assim, eu nunca vi alguém, por exemplo, dizer assim, não, é a CIPA. Porque a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E acidentes envolvem, inclusive, doenças ocupacionais, que envolvem, inclusive, as doenças mentais. E aquilo que o presidente falou, todo dia vem um trabalhador... Eu costumo falar isso, eu falo muito de questões envolvendo na saúde e segurança. A gente passa grande parte do nosso dia no trabalho. E, em geral, as investigações de doenças não envolvem o trabalho. Eu acho isso maluco. Pegando o normal, né? 8 horas, vamos pegar o normal. Estou aí falando de coisas que a gente vê por aí, né, doutor? Se a gente tirar o período de sono, vamos botar mais 8 horas de sono, é metade do dia no trabalho. Né? É 1/3 da vida. Então, assim, aí a gente vai desconsiderar esse período na investigação de um problema de saúde. Né? Então, realmente, assim, eu acho que a gente precisa botar um pouco de luz nessa temática, porque os empregadores, não vou falar empresas aqui, né, porque eu estou falando de todo mundo que emprega, os empregadores precisam assim, avançar bastante em relação à questão da prevenção do assédio moral, até assim, de entendimento do que é o assédio moral, que é muito mais amplo do que sair xingando. Eu já faz 2 anos que eu estou dando aula de Direito do Trabalho ali na Unesc, e a parte de assédio moral está na matéria que eu dou, né? E eu falo para eles assim, olha, gente, é muito mais do que tu ficar xingando. Assédio moral não é só botar o dedo na cara e chamar ficar usando palavrão. Vai muito além disso. Né? A gente fala e tem exemplos, por exemplo, de deixar o trabalhador sem ter o que fazer, né? Deixar escanteado. Por exemplo, situações, eu já peguei situações em que um trabalhador obeso não tinha uma cadeira para ele se sentar. Apropriada, né? Não tinha uma cadeira apropriada. Era uma cadeira que ele não conseguia se encaixar na cadeira. Isso é assédio moral, um constrangimento, uma humilhação. Né? Então, quanto mais quem emprega entender a repercussão, né, do que o assédio moral tem nos seus trabalhadores, nos seus empregados, e o quanto que isso afeta a saúde pública como um todo, qual que é o âmbito da consequência de um assédio moral,
acho que mais rápido a gente vai conseguir dar uma melhoradinha assim nisso, né? Eu para contribuir com o debate do Dr. Bruno, eu já conversei isso com diversas pessoas, e principalmente nas reuniões, eu falo muito nas reuniões de negociação quando tem os empregadores. Eu costumo dizer que o sindicato, a maioria dos empregadores, eles têm... Falando aqui do Sul, que é a região que eu conheço mais, falando da cultura daqui. Não sei se fora daqui é a mesma coisa. Eu acredito que sim. Mas eu costumo dizer, debater com eles e tentar incutir na cabeça deles, porque eu vejo que é uma questão cultural. RH. Para a grande maioria dos empregadores, o RH é o cara que faz a folha de pagamento, que apura as horas extras do cartão ponto e que emite, vai lá no financeiro e diz quanto é que tem que pagar para cada trabalhador. Isso é serviço de escriturário, é serviço administrativo. O RH é relações humanas. Ele tem que estar cuidando disso dentro da empresa. Nós tivemos um caso no escritório recentemente, de uma empresa grande, tá certo? Aonde eu não acredito que lá, no topo da hierarquia, a empresa concorde com o que estava se fazendo. Veja bem, era um setor onde existia uma única mulher. E era uma mulher bonita. Todo o resto eram homens. Ela trabalhava como soldadora. O chefe do setor, a doutora Letícia, ela conhece o processo. O chefe do setor, que era para estar cuidando disso, colocou ela soldar na posição de 4, no meio de todos os homens no meio do setor. Como diz um grande desembargador que eu aprecio muito, Dr. Hélio do Vale Pereira, o óbvio desestimula o debate, né? Olha só, gente. Veja bem, nós estamos, como o presidente Ideia aqui falou, nós estamos numa modernidade. Isso ainda acontece. E eu vejo, doutor Bruno, aí eu faço uma crítica construtiva ao judiciário, em relação às decisões do judiciário, tá? Que CNPJ só entende uma linguagem. CNPJ, ele entende de número. E eu vejo que as decisões judiciais acerca desse tipo de indenização são muito tímidas. Sim. São muito tímidas. E isso, eu trabalhei muito tempo num sindicato que tinha muitos trabalhadores em massa e tinha muito assédio moral. Eu, por exemplo, eu lembro, para a gente, o nosso escritório é muito legal isso, eu comecei a discutir dano moral há muitos anos atrás, de tempo cronometrado para ir no banheiro. Isso é um absurdo. Perdia todas as ações. E dizia que eu era doido em pedir aquilo ali. Que era uma coisa normal. Que é onde nós vamos entrar no assédio moral. O que é o normal e o que não é o normal, né? Aí, doutor Bruno, depois de tantos anos, até chegar ao TST, a gente conseguiu mudar. E para nossa honraria, o doutor Samuel teve faz alguns meses, num seminário em Brasília, e apresentaram, um ministro do TST apresentou uma decisão do nosso escritório como tema a respeito do banheiro. Para nós, isso, para mim, eu me emociono, sabe? Então, eu vejo que essas decisões, apesar de a gente ter a vitória na justiça, que eu vejo o Ministério Público muitas vezes pedindo indenizações que efetivamente o empregador, a hora que ele vai tomar a decisão administrativa, aquilo pesar na planilha, não, nós vamos contratar um cara de RH que sabe lidar com o trabalhador, que sabe fiscalizar, que sabe ouvir os problemas dele. Né? E eu não vejo isso. Eu ainda não vejo isso. Né? Eu tive esse caso dessa trabalhadora, soldadora ali, eu conversei pessoalmente com o presidente do conselho da empresa. Eu tive a oportunidade de me encontrar com ele numa reunião de negociação coletiva. Disse, cara, aconteceu isso na tua empresa. Não acredito, mas tu vai lá, tu fala com o teu advogado e vai ver o teu processo. Só que se eu não tenho a oportunidade de conversar com ele, eu acredito que ele não vai chegar a saber que isso aconteceu lá dentro. Né? E eu vejo assim, né, que existe também um outro ponto que eu quero tratar aqui, que é uma coisa, que é um fator que eu, desde o início
do meu trabalho como advogado nessa área, eu percebi, Dr. Bruno, Juliana e Dé. Subordinação e submissão. Quantas vezes eu vi um patrão dizer assim, estava passando fome e eu dei um emprego para ele. Ele confunde uma relação. Aí eu sempre digo o seguinte, tu quer fazer alguma ação social, tu vai fazer fora da tua empresa. Na tua empresa, tu tem que contratar uma pessoa, pagar a mão de obra, ele tem que prestar a mão de obra e tu tem que respeitar as cláusulas contratuais para com ele. Tu és um contratante e ele é um contratado. Não confunde as coisas. Se tu quer dar esmola, tu vai dar lá em outro lugar. Eu já vi muitas pessoas indignadas numa audiência do trabalho, muitos empregadores, porque o trabalhador foi na justiça cobrar um direito dele. Mas eu matei a fome desse cara. Na consciência daquela pessoa, ele não está contratando alguém, ele está ajudando. Então, ele quer uma submissão e não uma subordinação. E dentro dessa submissão, na consciência dele, ele se acha com o direito né, de praticar qualquer tipo de coisa no sentido de assédio moral. É isso, né, doutora? A gente passou da submissão para a subordinação, ou seja, a gente saiu do trabalho escravo para o trabalho subordinado. Né? Era submisso quando era trabalho escravo. Aí o patrão era dono da pessoa. Era patrimônio. Aquela pessoa, o escravo, o trabalhador, era um patrimônio. Documentado. Hoje não. Né? Pelo amor de Deus. Hoje, há séculos, já há muito tempo, ou pelo menos deveria, a gente ainda encontra algumas situações. Parece que a gente está ainda no século XIX. Mas hoje o controle que o patrão tem é sobre a forma como o trabalho tem que ser realizado. Então, controlar, ir ao banheiro... Tu não está controlando a forma como o trabalho está sendo realizado, né? Constranger, como o presidente falou, a votar em alguém na eleição, não tem absolutamente nada a ver com o teu trabalho. Então está extrapolando o limite da subordinação completamente. Passa dentro dessa ideia que o doutor falou. Não, essa pessoa aqui está submissa a mim, eu mando nela. Ela faz o que eu mandar. Não é assim. Não é assim, o jogo tem regra. O jogo tem regra. E tem que seguir a regra. E muito, voltando de novo, a gente está aqui a tergiversar, mas é quase inevitável. Parte dos motivos para se querer, digamos, fugir da CLT e contratar sob outras formas é para isso. Para tirar essa visão da subordinação e entrar dentro de uma falsa liberdade. Não, aqui a gente foi livre para contratar, a gente contratou como a gente quer, então se eu disser para ele que ele não pode ir no banheiro é porque está no contrato, contrato civil pode tudo. Mas vamos lembrar, nem o contrato civil pode tudo, né, gente? Dignidade da pessoa humana é princípio da Constituição, princípio fundamental da Constituição, inclusive princípio mãe da Constituição. Perfeitamente. Perfeitamente. E para enriquecer também o nosso debate, o Dr. Bruno, Dé e Juliana, eu assisto alguns discursos, né? E eu vou fazer uma relação da crítica desses discursos que eu estou falando ao Bolsa Família. Certo? O Bolsa Família, o responsável pela falta de mão de obra. Está se buscando... como é que eu vejo? Apesar de todos esses problemas que nós temos sentido e que estamos debatendo aqui hoje, tá? Que ele sempre existiu, num índice, numa intensidade muito maior, mas hoje, em razão desse tipo de movimento, depois da Constituição de 88, com o surgimento do Ministério Público do Trabalho, com fortalecimento dos sindicatos, devagar, a cultura leva tempo para se mudar. Como o senhor muito bem falou, existe uma cultura escravagista ainda, que não quer a subordinação, quer a submissão. Essa transferência do tempo da escravidão, a submissão para a subordinação. Então, isso leva tempo. Mas eu acho que, devagarinho, o trabalhador está tendo uma consciência e está começando a reclamar. Ele está começando a não aceitar. O Sindicato do Comércio, por exemplo, né? Logo que a gente veio para o Sindicato do Comércio, nós não tínhamos demanda. Aí, a partir do momento que começa a aparecer uma demanda, tu começa a dar uma solução para ela, o trabalhador, ele fala para o trabalhador, fui lá no sindicato, o sindicato resolveu.
o outro vem também. Então, hoje nós estamos cheios de demanda, graças a Deus, né, Graças Juliana? a Deus. Graças a Deus. Tá? Hoje ainda nós recebemos um assédio moral nítido. Ela acabou de me falar aqui antes Doutor Bruno chegar. nós iniciarmos nosso debate aqui. Então, essa reclamação que eu vejo, tá? É o empregador, resistindo a essa reação do trabalhador mais jovem, de simplesmente o cara, o empregador fazer um assédio moral, ele virar as costas e ir embora e não está nem aí. Isso para eles é um motivo de indignação, de não aceitação. Isso onde já se viu. O cara é meu funcionário, ele não aceita. Que é a questão cultural. Então, esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui, que milhares e milhares de trabalhadores escutem e que reclamem que não aceita. Porque não dá para o Ministério Público do Trabalho, para a Justiça, para o sindicato resolver tudo. Vai depender, nós somos assim um tijolo na construção da obra. Agora, o que eu sempre digo, quando eu estou reunido com o trabalhador, é a reação, a não aceitação em massa de vocês é que vai conseguir mudar essa cultura de um modo mais rápido. Não aceitem, saibam dos seus direitos, se informem, vá ao sindicato, denuncie no site do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho trabalha coordenado com o sindicato, a gente trabalha para apurar. Agora, o que é fundamental, a meu ver, é não aceitar mais esse tipo de coisa. E eu acho que o trabalhador mais jovem tem um pouco mais está acendendo isso. Essa geração mais jovem, vamos botar aí o pessoal que ainda não chegou nos 30, já tem um pouco mais essa noção, né? Tipo, não, isso aqui é um absurdo. Exigir que eu trabalhe de domingo a domingo, de sol a sol, não está certo e eu não vou fazer. Que o pessoal mais velho, a minha geração, eu não falei minha idade, né? Estou na faixa dos 40. O pessoal da minha idade já tem alguns que já são um pouquinho mais resistentes, outros menos, mas principalmente a geração aí dos meus pais, era disso assim, tem que trabalhar de sol a sol, olha a oportunidade que ele me deu. E essas gerações mais novas já estão um pouco mais atentas a isso, tanto que a gente vê esses movimentos de redução da jornada 6x1 para 5x2, as pessoas que, tipo, trabalhei um tempo aqui, se já não tá bom eu saio. Antigamente pedir demissão era quase uma vergonha, assim, né? Uma vergonha social, alguém pedir demissão. Verdade. Era uma como pecha, se fosse, né? uma pecha, como se fosse marcado. Assim. Marcado. E... Carteira suja. Carteira vista. Então, a gente tinha essas expressões, né? E é interessante a gente tá aqui falando em um podcast que é para a categoria dos comerciários, que é mais ou menos dentro da linha do que a gente estava falando. Outras categorias, elas têm uma concentração de trabalhadores em menos ambientes de trabalho. Porque no comércio, realmente, a gente vai ter uma loja que vai empregar 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, como a gente tem empregadores de outros setores, né, da indústria que empregam. Da indústria. Então, a gente já tem uma dificuldade muito maior com os trabalhadores do comércio de ter essa identificação com a categoria e, consequentemente, de entender o que é, digamos, um problema coletivo da categoria como um todo. E aí, assim, soma-se a isso o fato de que, salvo raras exceções, são trabalhadores que não têm exposição a irregularidades que são mais notórias, tipo insalubridade, periculosidade, que são coisas que saltam muito aos olhos de outras categorias, né? Ele sabe que ele está trabalhando em alguma coisa que tem um risco, e aí se ele não está recebendo, ele percebe. No comércio, são muitas questões relacionadas à jornada, assédio moral, e que o próprio conceito do que pode e o que não pode é mais nebuloso. Né? O próprio trabalhador ele já não sabe muito bem o que está errado, o que o empregador dele pode exigir, o que não pode. Então, a gente poder levar essa informação para o trabalhador, para ele também saber, não, isso aqui não... Eu ouvi lá no podcast que eles não podem fazer. Então, depois a gente tem, específico em relação ao pessoal do comércio, eu vejo muito publicação em rede social, que, na minha visão, ofende a honra do trabalhador. Né? Eu já vi, por exemplo, assim, todo mundo acha engraçadinho. Foi tipo assim, os preços estão despencando. Aí tem um TikTok, um Reels, alguma coisa. Os preços estão despencando. Pum, se joga o trabalhador no chão para fazer piadinha. Não, aqui tá uma enxurrada de oferta. Joga um balde d'água na cara de alguém. Sabe? Então, isso é humilhação. Tá colocando o trabalhador numa situação de... não, mas ele concordou em fazer, ele achou graça. Não interessa.
Quando a gente está falando de... Faz o inverso. Bota o empregador ali e o empregado joga. Bota o uniforme no empregador e o empregado joga o balde d'água. E a gente está falando de uma situação assim. O que a lei diz, e a lei ela se aplica a uma situação hipotética. Eu brinco lá nas aulas do homem médio. Eu falo, o homem médio não é uma pessoa de 1,75 m. Não é isso. O homem médio é o ser humano hipotético. Sim, claro. É para isso que a lei se aplica. Claro. Se para esse ser humano hipotético isso está sendo uma ofensa, é uma ofensa. O trabalhador achando ruim ou não. Não pode. E a gente tem visto cada vez mais, assim, porque as redes sociais elas permitiram a utilização da imagem dos trabalhadores de uma forma muito mais ampla do que era antes, né? Então, antes, para tu poder, enfim, chegar nesse ponto de utilizar a imagem do trabalhador, precisava ser uma empresa grande que tivesse condições financeiras de fazer uma propaganda na televisão. Perfeitamente. Sim. Hoje em dia, qualquer empregador pode, né? Se tiver um empregado, faz um videozinho com o teu celular e bota em rede social, bota no YouTube e tá feito. Tá feito. E, então, assim, tem se proliferado ofensas à imagem de trabalhadores, né? E que ofensa à imagem é também uma hipótese. Como que eu não pode tenho rede caracterizar social, eu nunca tinha me atentado a isso. Eu não tenho rede social. Mas o senhor tem razão, é uma coisa que eu nunca me observei de fiscalizar, de observar isso, mas tem razão. Todo mundo tem um celular, hoje em dia tem uma rede de televisão. Não, e até porque assim, o uso da imagem, isso já é entendimento fixado do STJ, né? Ou seja, desde antes desse problema ser um problema trabalhista. O uso da imagem precisa ser autorizado. Precisa ser autorizado. Mas essa autorização, vou interromper porque está acontecendo bastante. No próprio contrato de trabalho já tem a cláusula sobre a imagem. Que ele vai fazer a propaganda, vai jogar água, vai fazer tudo e o trabalhador está concordando. Porque se não concordar, não vai ser contratado. Exatamente. Tu assinou aqui, tu não vai circular lá e dizer eu assino as 7 cláusulas, mas a 8ª, essa aqui eu não vou aceitar? Não tem como, ele vai assinar o contrato num todo, né? Nós temos no Brasil e no mundo, a única categoria que discute direito de imagem é o jogador de futebol. Só. Que está lá no contrato. Além das verbas que ele tem lá, que ele recebe, que são uma gama ali não muito grande, mas uma grande parte, uma gama ali recebe alguns milhões por mês, tem lá direito de imagem. Porque tem condição, né, de discutir. Tipo assim, se tu não vai me contratar, eu vou no outro lá que vai me contratar. É isso. Se tu é um jogador de alto nível, vamos colocar assim, série A e B, tu realmente tem um campo, equilíbrio contratual. Tu tem um pouco mais de equilíbrio contratual. A gente sabe, por exemplo, as empresas hoje estão todas monitoradas. A gente às vezes brinca aqui no sindicato. Hoje, na verdade, está dentro do Bring Blood. As empresas hoje. Ou não é? Principalmente o comércio, como disse o doutor. O trabalhador está sendo vigiado dioturnamente. Para vender, exatamente. Se for preciso, 24 horas por dia. E aí, como é que faz isso? Quem que tá? Para onde é que a empresa garante para o trabalhador que contrato que ele quer assinar com esse trabalhador, para onde vai essa imagem? Para onde vai essa imagem? Então, depois que caiu na rede, acabou, já era. Acabou. Tu não tira nunca mais. Exatamente. Não tira nunca mais. E é isso assim, né? Hoje em dia até a gente, não sei se vocês lá no escritório têm recebido tanto, doutor, a gente recebe menos. Mas eu, antes de ser procurador, eu era servidor, né, na Justiça do Trabalho. Na época que eu era servidor, a gente recebia muitas ações em que essas questões de cobrança de metas, e aí de novo, né, aqui no comércio isso é bastante comum, tinha o quadrinho. Vocês devem saber se ainda tem o quadrinho. Aí era assim, o que menos vendeu é uma tartaruga. Aparece lá o quadrinho, todo mundo vê. O que vendeu menos passa no corredor polonês e toma tapa na cabeça. Qual foi a expressão que o doutor falou? O óbvio, como é que é? O óbvio desestimula o debate. O que eu vou dizer? Tá certo dar tapão na cabeça? Tá certo botar uma fantasia de tartaruga em alguém que foi o que menos vendeu no mês? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu lembro que teve, há muitos anos atrás, doutor Bruno, uma grande empresa de bebidas, tá? Ela teve uma chuva de ações trabalhistas. É a mesma que eu estou pensando. É isso aí, o cara tem que fazer dancinha em cima da mesa. É a mesma que eu estou pensando. Já minutei muito a corda dessa empresa aí. Olha só, gente, não é uma empresa pequena, tá? Pois é, e aí eu queria contribuir mais um pouquinho aqui, muito rapidamente. Aí com toda essa dificuldade que o movimento sindical está no Brasil, o movimento sindical de alguns anos para cá foi demonizado perante alguns aspectos da sociedade. Principalmente pela direita, extrema-direita, pós-reforma trabalhista, pós-reforma previdenciária, né?
E agora, para tentar fechar de vez o pacote, um deputado, me parece que ele é de São Paulo, não sei o que, de Bragança, é do tempo do Império ainda, né? Parece que... Até o nome, Bragança. Os Bragança antepassados Não, eles dele... são, né? Orleans Bragança. Entrou agora com a eles- PEC para acabar com a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Agora, recente. 60 e poucas assinaturas ele pegou de deputado. Quando eu vi, eram 66 assinaturas. 60 e poucas assinaturas Até o número para acabar cabalístico me chamou a atenção. Então, quer dizer, o sindicato já está fragilizado. Aí não tem Justiça do Trabalho, que é especializada nessa área. E o Ministério do Trabalho? Como é que vai ficar o trabalhador? Quem que vai proteger esse trabalhador? Aliás, o antigo presidente acabou com o Ministério do Trabalho. Sucateou. Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho. Agora, o novo governo agora ressurgiu o Ministério do Trabalho, tanto aí com concurso público, como eu falei no começo, que agora está vindo mais alguns fiscais para cá, que é importante. Então, para retomar esse debate, os trabalhadores, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, Movimento Sindical, Ministério do Trabalho, sempre foram protagonistas no Brasil. Isso é, na verdade, ter democracia. Não existe democracia. A democracia não se discute só na política. Discute também no ambiente de trabalho. E aí tem que ter proteção para o trabalhador, sindicato forte, Ministério Público forte, Ministério do Trabalho forte, Justiça do Trabalho forte, porque a gente sabe que do outro lado tem um poderio muito grande. E para enfrentar, não é fácil. Para enfrentar o patrão que tem poder financeiro, a gente sabe que não é fácil. A gente tem dificuldade. E muitas vezes os trabalhadores não entendem como eu disse no começo, o trabalhador parece que ele não entende qual é a classe que ele pertence. Alguns, volto a frisar aqui, alguns me parece que ainda pensam que são empresários, e não são. Então até que teve um movimento aí agora, parece que no governo anterior, eu vi aquilo ali, eu ficava meio indignado, porque assim, esses motoboy aí com essa sacola os Uber, os caras não tinham vergonha de botar no carro. O sindicato não me representa. Lembra disso? Lembro. Agora, isso é recente, alguns anos atrás. Agora, já teve um debate agora, o Boulos parece que está cuidando disso agora, a nível nacional. Vai sentar agora de dezembro a fevereiro, vai sentar com os representantes desse movimento para tentar criar uma legislação a nível de Congresso e governo, estão discutindo ainda, para a proteção desses trabalhadores. Estava vendo agora outro dia, em São Paulo, teve um mês aí que deu quase 1.000 acidentes de moto, só na grande capital. E a grande parte ali são óbitos, trabalhador que fica inválido e não tem proteção nenhuma. A maior capital da América Latina, gente. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra e parece que a sociedade não discute isso. Porque aqui em Criciúma também tem acidente de moto. Teve um menino agora, um trabalhador agora da nossa categoria, que aí faz 3 meses atrás, que perdeu uma perna. A Juliana perdeu o irmão. Deslocamento do trabalho para casa. Outro dia o Lúcio esteve lá, inclusive na casa dele, o Jorge também, fazer uma visita, foram no hospital. Então assim, mas Criciúma é interior. Agora, a capital, a maior capital da América Latina, quase mil acidentes de moto. E onde é que esse trabalhador vai? Vai para o SUS. Vai para o SUS e não tem proteção nenhuma. Quer dizer, ele muitas vezes não paga INSS, não tem um contrato assinado, não tem INSS, não tem segurança, não tem proteção social nenhuma. Então, esse debate ele é fundamental. E parece que os trabalhadores não estão nem aí. Cada um está querendo viver um dia após um dia, parece que vai resolver. Foi colocado na cabeça dos trabalhadores que é só de trabalhar que ele vai resolver, vai ficar rico. E a gente sabe que não é isso. Vai virar empresário. Vai virar empresário, você é um mega empresário. Beleza, alguns até conseguem, mas a grande massa não. Nós somos trabalhador piso de fábrica. Você é um trabalhador de fábrica. A gente sabe que para ter uma conquista tem que ter, primeiro, organização, união. Para isso tem que ter um sindicato forte, uma proteção social como o INSS, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Justiça do Trabalho, para poder proteger esse trabalhador. Porque nós somos a parte mais fraca da relação. Sempre fomos. É verdade. Eu estava aqui pensando, enquanto nós debatemos aqui, e eu vou perguntar para a Juliana, porque a maioria dos comerciários são comissionados. Sim. Tá certo?
E nós nunca conversamos a respeito disso. O doutor Bruno falou quando ele falou a respeito das redes sociais, me deu um start aqui, Juliana. Questão de comissões, metas de comissões dentro do comércio. Porque nós estamos falando diversos assuntos aqui. Eu penso que agora a gente pode direcionar um pouco assim para o trabalhador comerciário que está assistindo, que vai nos ouvir, assistir depois, ele possa entender, ter uma conceituação, um conceito do que é um assédio moral. Para ele, quando vir reclamar, para ele saber o que reclamar e quando reclamar, né? Eu via muito, o doutor Bruno colocou antes ali, na questão de metas, né? A gente via muito no setor bancário, né? Horrível. Bancário, assim, pessoal com síndrome de burnout, muito intenso. No comércio, essa questão das comissões, Juliana, como é que funciona? Porque eu vejo que quando a gente vai nas negociações coletivas, alguns empregadores costumam dizer que os trabalhadores são contra o sindicato, porque o sindicato está interferindo de modo que afete a comissão deles, que eles vão ganhar menos. Vocês não querem que ele trabalhe no feriado, no domingo, mas ele quer, porque ele quer ganhar a comissão dele, né? Então, o que tu pode trazer para nós? Nós não combinamos nada de pergunta não, tá? Eu estou jogando ela no fogo agora aqui. A respeito dessas comissões no comércio, existe essa pressão, esse tipo de coisa? Como é que funciona? Porque geralmente no comércio funciona assim. As comissões, se tudo que tu vende, tu vai ganhar, digamos que 1%. Mas se tu atingir a meta X, tudo que tu vender, tu vai ganhar 4%. Então, é onde o trabalhador do comércio, os vendedores, eles querem trabalhar no sábado, no domingo, querem fazer hora, trabalhar sem bater o ponto, sem tirar o intervalo. Por quê? Se eu vender 100 mil a 4% e se eu vender 90 mil a 1%, como é que vai ficar? Então, é com certeza que eu vou querer ir sábado, domingo, à noite, não vou querer fazer intervalo, não vou tomar café, vou comer um biscoito lá escondido no final da fila até chegar a minha vez de venda. Porque essas metas absurdas, eles já colocam para que a gente faça isso. Para que a gente aceite a brincadeira de jogar água no rosto. Ainda bem que estava com a tampa, né, doutor? Para que a gente aceite essa brincadeira. Caiu os preços, despenca o trabalhador no chão. Então, acaba que nós aceitamos fazer tudo isso para que a gente possa estar a meta, claro. Alcançando essa meta. Eu trabalhei numa ótica que eu vendia 60 mil reais de óculos. Gente, óculos. Não tinha joias. E faz tempo? Faz tempo. E não tinha joias. Então, porque joias tu vai vender, tu entra lá, uma pessoa, tu faz uma venda de 30 mil reais. Quem entrou para comprar pouco, compra 5 mil reais. Mas eu tô falando só de ótica exclusiva, isso aqui só custa ótica. R$200. Eu comprei agora esse negócio aqui. É uma armação que é R$200, é mais além de vender. Um vendedor vender 60, 70 mil reais, 50 mil reais de óculos num mês fraco. E daí, o que eles fazem? Tem a meta, a super meta e a mega meta. Ninguém quer bater a meta. A gente quer bater a mega meta. Porque lá na mega meta, eu já estou ganhando dos 60 mil, 6%, 9%. Não, e é isso. Essa prática é bem comum. Porque é justamente aquela assim, se tu só atingir a meta, tu vai ganhar 2 mil no mês. Se tu atingir a super meta, vai para 5. Mas se tu atingir a mega, vai para 10. Pô, 2 para 10, entendeu? Não é 2 para 2,5 para 3. Sim. Sabe? Então eles já fazem, e como a Juliana falou, não é à toa. Eles já sabem mais ou menos pelo volume de vendas que fazem, quanto que o trabalhador vai precisar trabalhar para chegar na mega horas, meta. né? Esse tem histórico de números, né? Eles não é uma coisa assim, uma mega meta é uma coisa se o cara fizer 8 horas direitinho com o intervalo ele vai alcançar. Eles sabem que não vai. Sabem que não vai porque eles sabem o volume de vendas. O Carlos trabalha na mesma loja que o doutor Gilvan, né? O doutor não é doutor, ele é só um vendedor que não tem o título de doutor. Eu não sou doutor mesmo, não tenho doutorado. Então, os dois são vendedores. O Carlos, o dele, só faz às 8 horas. Pega 1h30 de intervalo, compra às 8 horas. E o Gilvan, ele dá o sangue, ele deixa de almoçar. Ele já almoça igual mãe. Sabe como é que mãe almoça? Só com a metade da bunda assim na cadeira. Mãe almoça assim, porque o filho já disse, quero mais, quero isso. Daí ela já tá de pronto pra atender. com o pé pra fora. E o Gilvan é esse cara, esse vendedor que almoça que nem as mães. Quanto que o Gilvan vende? Quanto que o Dé vende? O Dé vende 40 mil, o Gilvan vende 110 mil.
Com certeza que eu, empregador, vou botar uma meta absurda e vou dizer, não tô forçando vocês a trabalhar. Mas, olha quanto que o Gilvan vende. Tu vê o Gilvan almoçar? Tu vê o Gilvan recusar fazer a hora extra? Com certeza não, mas eu não tô te pedindo para fazer hora extra. Se tu não pode, tudo bem. Mas tu tá vendo o Gilvan ir para casa com um salário de 12 mil reais enquanto tu tá levando o salário do comércio para casa. Eu estou entendendo, Juliana, por que nas negociações coletivas eles querem deixar o piso limpo? Lá embaixo. Por quê? Ninguém tá querendo ganhar o piso. Elas trabalham sem bater ponto. Sem bater ponto. E eu sou bem sincera quando eu falo que eu já fiz muito isso, tá? Já trabalhei muito sem bater ponto, então... Precisava da comissão. Porque daí a gente vai sair de casa e vai ficar o dia todo. Porque não são... No início da nossa conversa, a gente começou ali dizendo que são 8 horas de trabalho, 1/3. Mas nessas 8 horas, vocês colocam lá que a gente levanta às 6 da manhã. Não coloquei isso, né? O deslocamento. Efetivo trabalho. Se tu malha, tu vai levantar às 5, tu vai chegar às 6, tu vai tomar o teu banho, tu vai preparar o teu café. Se tu tem carro, moto, beleza, tu vai mais rápido, mas se tu tem que ir pra parada pegar o ônibus. Se tu pega 9 horas aqui no centro, tu tem que sair 7h30 de casa, se tu mora em bairro e não mora no centro. Tu vai sair 6 horas, tu tem 1h30 de intervalo que tu não ganha, aquela 1h30. As tuas 8 horas de trabalho é só o tempo que tu tá dentro da empresa. Desenvolvendo, mas tu tirou pra dando a tua almoçar. força de trabalho. Exato. Então, tu saiu 6 horas, 18, 19 horas da empresa. Tu vai pro terminal de ônibus. Até tu chegar em casa já é 8 horas. O teu dia começou 6 horas e tu tá chegando, colocando os pés dentro de casa, já são 8 horas da noite. É isso aí. Tu vai fazer uma janta, botar uma roupa lavar, tu vai dormir meia-noite pra estar de volta de pé às 5, às 6 horas. Então, não é 1/3. Nem o colchão, tem propaganda de colchão que diz 1/3 da tua vida tu passa sobre ele. Não é 1/3. É 1/4. Propaganda enganosa. Não, e já que a gente quer trazer um pouco aí para quem está nos vendo, nos ouvindo, a definição, já para ficar bem claro, então, para os comerciários que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. Definição dessa resolução do CNJ que eu falei. O que é assédio moral organizacional? Processo contínuo de condutas abusivas ou hostis, amparado por estratégias organizacionais e ou métodos gerenciais que visem a obter engajamento intensivo ou excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros por meio de desrespeito aos seus direitos fundamentais. Ou seja, colocar a meta que se sabe que vai exigir que o trabalhador faça hora extra, trabalhe no final de semana, trabalhe em feriado, é assédio moral organizacional. Definição legal de assédio moral organizacional. E agora a gente vai pegar, estamos aí na época do Natal, é isso aí. Nossa. É isso aí. Como o pessoal diz trabalha o pau pega e não alivia. De sol a sol. Lembrando porque que sabe que é a época do ano que vai vender mais. dezembro, se a minha meta é 80 mil reais, os 11 meses do ano, em dezembro a minha meta é 120 mil. Isso é proibido. Tá? Já fique claro aqui, gente. Podem denunciar para o sindicato, podem denunciar para a gente lá no Ministério Público. Mudar a meta para aumentar em períodos do ano que se sabe que se vende mais é abusivo, ilícito, irregular. Podem denunciar. Doutor, eu já tive processo que mudava a meta no dia 25, dia 26, dentro do mês. Como o pessoal estava atingindo a meta, eles iam lá e mudavam a meta. Olha só que falta de... Né? Mas é importante essa definição que o Dr. Bruno colocou aqui, para o pessoal entender. Mas eu preciso salvaguardar uma coisa, né? Que nós estamos aqui num debate aonde nós não vamos conseguir... não é o Sindicato Tabajara que vai resolver todos os problemas. Porque é muito bem escrita aquela resolução e aquela definição que o Dr. Bruno leu do CNJ, para quem nos está ouvindo, é o Conselho Nacional de Justiça. É muito bem definido como é que é. Só que entre um sindicato, um advogado, o próprio Ministério Público, conseguir definir isso dentro do judiciário é um trabalho árduo. A gente sabe disso. Mais difíceis que tem de a ganhar. gente é um trabalho árduo. Principalmente, doutor Bruno, e aí eu faço até um apelo ao MPT para socorrer os sindicatos, porque com a reforma trabalhista, eu vou dar um exemplo muito clássico para o senhor, tá? Aonde fica a dificuldade do sindicato. Com a reforma trabalhista, é um assunto um pouco técnico aqui, que é difícil até o povo entender e eu me fazer entender, né? Mas, enfim, com a reforma trabalhista, teve um artigo lá
na CLT que diz que quem entra com a ação tem que definir o valor. Tá certo? Tem que liquidar lá o pedido. Aí, liquidar o pedido, para quem está nos ouvindo, é dizer lá quanto é que vai dar o valor do processo no final. Então, nós, advogados, estávamos com muita insegurança jurídica. Muito grande mesmo, porque isso é um absurdo. É o meu ponto de vista e eu digo isso aos 4 ventos. Para mim, é um artigo assim completado. 99% das ações são ilíquidas. Só para acrescentar. Qual é o outro processo em que precisa ser indicado? Qualquer processo. É só o trabalhista. Processo civil não é, ação de consumidor não é, ação de um processo de direito administrativo não é. É só o trabalhista. Só o trabalhista que precisa indicar quanto que vai dar cada pedido. Isso. Aí, apareceu um determinado sindicato com uma empresa que não estava depositando fundo de garantia. A gente não sabia o número de funcionários que tinha a empresa, o número de empregados que tinha a empresa. Nós não sabíamos exatamente o valor do salário de cada um. Nós não tínhamos condição alguma de liquidar a ação. Aí nós entramos... Bom, vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar com uma ação de exibição de documento. E tem a questão do sigilo, o sigilo bancário, que nós não podíamos ter acesso às contas dos trabalhadores, evidentemente. Nós vamos entrar com uma ação de exibição de documentos, vamos pedir as folhas de pagamento dos documentos e os comprovantes de fundo de garantia, vamos liquidar e entrar com a ação principal. Para resumir a história toda, tá? Nós não conseguimos sucesso na justiça e ainda fomos condenados a pagar, na época, R$10.000 de sucumbência. Recorremos até o que deu e não conseguimos. Por quê? Porque essa estratégia de exibir o documento, a gente começou a fazer em ações individuais também. E o judiciário percebeu que ia ser uma enxurrada de ações que ia dar muito trabalho. Então eles começaram a matar. A gente percebe isso, começaram a matar na essência essas ações. Tanto que ninguém mais fez. Né? Por fim, agora o TST mudou isso, né? Disse que não... Saiu agora, né? Não sei se o doutor viu, saiu, então, acho que ontem... Mas, de qualquer forma, nessas ações, por exemplo, que são de caráter muito subjetivo, da questão de assédio moral, que ela é muito difícil, esse tipo de ação, né? Para o sindicato, que já não tem recurso financeiro, muitas vezes o advogado chega com a denúncia, chega montado, apresenta para o sindicato para fazer a ação. Qual o risco? Risco tem. Daqui a pouco vai perder, vai arriscar um risco alto de levar uma sucumbência, sabe? E até muitas vezes inviabilizar o sindicato. Então, nós temos, viu, doutor Bruno, para sentir na carne isso, que é muito difícil isso para a gente trabalhar hoje em dia, sabe? É muito difícil. Por isso que é importante, nesse momento, no mínimo, os inquéritos civis, que são fundamentais numa investigação que fundamente uma ação. Por quê? Porque o Ministério Público tem um poder de polícia, de intimar, tomar um depoimento, né? E é muito... Eu costumo dizer o seguinte, né? Que eu já... A instituição Ministério Público, ela é muito forte. Né? Um depoimento prestado perante um procurador, ele tem uma força lá dentro do judiciário. Um depoimento prestado perante o presidente do sindicato, perante o advogado do sindicato, ele tem outra força, muito menor. Bem diferente. Né? Então, eu acho muito bom assim, a gente, nesse nosso trabalho aqui, definir para o trabalhador assim, entender o que é um assédio moral, e ele não concordar com isso, se revoltar. Não aceite. É a semente, o embrião para que a gente possa mudar esse conceito perante a sociedade. Porque vai acionar o Ministério Público, vai acionar o sindicato, de alguma forma a gente vai se rebelar, vai mexer alguma coisa. E isso é um movimento de mudança, de cultura, que talvez a gente não chega a ver a solução disso, mas nós vamos dar a nossa contribuição ao longo do tempo. Plantar a sementinha, né? Plantar a sementinha. Assim, o conceito de assédio moral, ele é... O complicado, porque assim, ele é muito amplo,
Né? Então, qualquer ação ou omissão que constrange o trabalhador e, né, venha a interferir na autopercepção, que diminua, que a pessoa se sinta pior, menor. Diminuída, né? Por qualquer conduta ou omissão. Como eu falei, aquele caso da pessoa obesa é uma omissão. Não adaptaram o local para ele trabalhar. Né, e que tenha algum tipo de repercussão mental ou, às vezes, até física. Né? Dependendo do nível do assédio moral, pode até ter uma repercussão física. O problema disso é que ele traz um conceito subjetivo. Né? O que é o diminuir, o que é afetar a integridade moral, o que é até onde que tem uma ofensa à imagem, à honra. Esse aqui é o grande complicador dessas ações. Como eu falei, são ações... porque ação, por exemplo, de diferença salarial, de jornada, normalmente é alguma coisa que tu consegue bater o documento. É mais pragmático. É uma ação um pouco mais com uma prova um pouco mais enxuta, assim, né? E essas ações que envolvem basicamente a prova testemunhal e a partir de um conceito subjetivo, porque assim, é muito comum a gente receber denúncias em que o trabalhador às vezes se sente ofendido e um outro trabalhador não se sente. A partir da mesma conduta Eu ia tocar nisso. do ofensor, digamos. E a defesa normalmente assim, só ele reclamou. Isso, gente, não é o diferenciador. Porque pode ter gente que realmente não se sentiu ofendido. Mas se uma pessoa está se sentindo ofendida, isso sim está inadequado. A gente recebeu, por exemplo, caso de... Nem era assédio moral, era assédio sexual, em que você mas é que só 2 reclamaram, era meio que dentro de um contexto de piada, e todo mundo achava graça. Pois mas 2 que seja, 2 que se fosse 1, se sentiu ofendido com aquela conduta. Então ela é uma conduta irregular. Então, eu costumo dizer assim, na dúvida, procura o sindicato, procura o Ministério Público do Trabalho, procura um advogado e relata a tua situação. Perfeito. Vão conseguir te esclarecer se aquilo ali é de fato uma situação de assédio moral. Porque é isso, assim, a gente não tem um conceito legal, não tem na CLT o que é assédio moral. A gente tem, hoje, como definição legal, só essa resolução do CNJ, que em tese são para os servidores, né, e terceirizados, enfim, todo mundo que trabalha no Poder Judiciário. Como eu falei, a gente utiliza muito essa definição para todas as outras situações, já que é a única definição legal que a gente tem. Mas até ela tem um conceito bastante aberto, né, do que é. Como falei, violação da dignidade e integridade física ou psíquica por meio de uma conduta abusiva, mesmo que sem intenção. Então, assim, tem situações que, obviamente, são mais evidentes, né? Com essas que a gente já falou, de xingar, chamar de nome, ameaçar de demissão, dizer, se tu é incompetente, se tu não fizer isso, tu vai ser mandado embora, assim, não tem como. Todo mundo aqui é muito incompetente, são situações mais óbvias. Mas, assim, a gente às vezes recebe, ele não me dava bom dia. Talvez ele só seja mal educado, né? Tem gente que realmente é mal educado, é mais... assim, introvertido. Uhum. Então, não é que toda denúncia que a gente recebe, de fato, tem assédio moral. Né? Tem situações que não tem. Mas situações mais claras, como xingamentos, exclusão. Então, eu vi esses dias uma notícia também dizendo assim, o trabalhador entrou com uma ação pedindo assédio moral porque foi o único que não participou do amigo secreto da empresa. É óbvio que é assédio moral isso aí. É óbvio. Mas ninguém gosta dele. Bom... Tu está excluindo ele, está claramente deixando claro que ele é uma pessoa não desejada naquele ambiente, não benquista. É uma situação de constrangimento. Usar fantasia, pagar prenda, apelido pejorativo. Apelido pejorativo a gente tem muito aqui, por exemplo, com os mineiros, né? É bem comum a questão de utilizar apelido pejorativo. Isso tudo é assédio moral. Isso tudo é claramente assédio moral. E também lembrando que o assédio moral ele não é exclusivamente do chefe para os subordinados. Pode ser do colega de trabalho de mesma hierarquia. Pode ser, inclusive, do subordinado para o chefe. É mais raro? Obviamente. Mas pode. Eu brinco na aula que é para qualquer lado. Assédio moral é para todos os lados, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Não tem direção. Pode acontecer de tudo quanto é jeito. É incomum ser do subordinado para o chefe? Mas eu já peguei situações em que a gente começou a ouvir os trabalhadores, inicialmente, como uma denúncia de assédio moral, e à medida que a investigação foi transcorrendo, a gente viu que a própria denúncia era o assédio moral em relação ao patrão. Eles queriam que o patrão saísse porque ele substituiu alguém que eles gostavam, e, na verdade, tudo que eles estavam dizendo era mentira, não era verdade.
Então, Olha só. a própria denúncia era uma situação de assédio, né? Mas isso assim, cara, tem mais de 10 anos de MPT, foi uma vez. Mas é interessante. Mas aconteceu. E principalmente no comércio, alteração de meta, né? Não, Alteração completamente. de meta. Essas alterações de meta Alteração de abusivas meta são e metas inatingíveis. metas inatingíveis. Fazer todo mundo correr atrás sem saber que não vai Normalmente, o que a gente procura como prova é isso. Assim, mas qual frequência o pessoal atinge a meta? Quantas horas ele precisou trabalhar para atingir a meta? Para daí realmente verificar. Porque assim, uma meta plausível é aquela meta que dentro de um horário normal de trabalho a pessoa consiga atingir. Então é isso, a gente sabe que às vezes tem uma peculiaridade, ou quem tem mais dificuldade, vendeu menos naquele mês, enfim, isso acontece. De repente não conseguiu chegar lá na mega meta, trabalhando normal. Mas só quem atinge a mega meta, quem faz hora extra, quem trabalha sábado, domingo e feriado, então é uma meta abusiva. E isso é assédio moral também. Então, Dá um timezinho aí só para nós. a gente vai... Não, mas a gente já vai se despedir. Tempo e tal. Não, mas é que eu já ia me despedir, já ia agradecer vocês. Eu tenho uma reunião às 4 tem uma agora. reunião, tem um... É por isso, só que nós conseguimos aqui ver como é que tá o nosso tempo e tal. Pode fazer o final. A gente quer convidar o Dr. Bruno para tomar um café conosco ali, mesmo que rapidinho, né? Que Claro, ele tem um compromisso agora às 16 horas. Não, Acho que não, tá convite bom, está. tá bom, doutor Bruno. Acho que sim, a gente tentou. Tá bom? Acho que sim. É? Acho que a gente A conseguiu gente vai fazer trazer. outro depois, a gente pode melhorar também. São 2, né? É. São 2, doutor disse. São 2, né? Podcast? Ficou, acho que no É um acordo só? foi um só. Mas É se quiserem um? fazer 2, a gente marca Tem mais um. problema. É, a gente Aí, marca mais um. então, mas tem outras. 10. 10 posts já estão todos prontos, né, Márcio? Um por semana, depois do podcast, um por semana no Instagram do sindicato. Aí tem que mandar pro doutor Bruno aprovar. Faz uns 2 meses que tá. Tá? Aí a Bruna. É que a gente estava esperando sair o podcast para poder engajar uma coisa atrás da outra, mas a gente vai mandar pro Dr. Bruno para Tá. aprovar. É uma coisa que eu não falei, que era para as perguntas tentar fazer 1 minuto e 30 no máximo, as respostas, né? Acabou passando um pouquinho. Aí depois a gente corta lá. Vamos tentar cortar e acelerar, a gente fica tudo... Começa todo mundo assim, mais calmo, depois a conversa vai indo e vira quase um papo de bar. Debate, ele É Nós longo. conseguimos trazer algum juiz pra cá. Eu posso conversar, tem alguns. A doutora Janice gosta. Eu tinha pensado na Janice, Eu sei que ela gosta. que é a quem Ela é mais. dura nos assédio moral, ela é dura. Quem é mais, Nossa, assim, nossa vida não. adepta a fazer, participar de programas é a Janice, sem dúvida. Ela gosta. Eu mando mensagem para ela perguntando. Vamos ver, de repente, convidar ela para vir aqui. Ela já veio aqui no sindicato, numa palestra. Ótimo, uma vez, ótimo. né? Já teve aqui. Aquela vez com aquele desembargador lá. Lá, o Dr. Marcelo D'Ambroso. Dr. Marcelo D'Ambroso, né? Acho que o Dr. Bruno estava aqui naquela vez, não estava? Acho Dr. Marcelo. Acho que não. Foi nos 40 anos do sindicato, acho que o Dr. Bruno. Eu acho que você não pôde vir, a gente convidou. Não, se eu me lembro de vocês me convidarem, então acho que eu não estava, acho que eu estava em outro compromisso. Foi nos 40 anos do sindicato, foi em Então vamos lá. 2023? Doutor. 2023. Encerramento. Quem começa o encerramento? Pode ser, Juliana. Eu vou começar, né? Tá. Então, acho que era isso mesmo, né? Acho que foi... 3, 2, 1, foi. Acredito que era isso mesmo que a gente queria passar, né? Um pouquinho para o trabalhador, o dia a dia, o que é o assédio moral dentro da empresa. E agradecer aqui a presença do Dr. Bruno. Agradecer também o Dé, nosso querido presidente do Sindicato dos Químicos, né? Cedeu espaço e também por ter participado aqui conosco. Dr. Gilvan, agradecer, ele sabe que ele está comigo todos os dias, qualquer coisa eu estou chamando ele. Ele é nosso jurídico e todo o escritório extremamente competente, só rasgando elogios aqui para todos eles lá do sindicato, todo mundo que é atendido, e nos ajudam muito, contribuem conosco todos os dias. E terão outros podcasts, né? Essa é a nossa 3ª edição, mas terão outros. O SecCast do sindicato, logo a gente já vai estar fazendo os cortes para estar colocando no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais do sindicato. E no mais é isso. Agradecer mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de aqui conversar com vocês, conversar aí com os trabalhadores que são representados pelo Sindicato dos Comerciários. Foi um papo, acho que ficou legal, né? Ficou um pouquinho descontraído, assim, meio informal, mas acho que a gente conseguiu trazer as informações necessárias. Eu quero dizer para o senhor, doutor Bruno, que o senhor, para nós, né? Para nós, o senhor está investido de uma autoridade, certo? E isso, para nós, do que trabalhamos nesse meio, a gente se sente muitas vezes desamparado, né, Dé? A gente se sente desamparado. Então,
a importância e a sua presença, ela nos fortalece nesse nosso trabalho. Aquele dia, isso surgiu numa audiência, para vocês saberem, que nós somos uma audiência sem saber o que fazer, e a juíza, uma proposta e tal, não precisa discutir a origem, mas a gente chegou assim, doutor Bruno, vamos fazer um podcast e procurar informar para o trabalhador o que é o assédio moral, difundir essa informação, ele saber mais os direitos dele. E eu acredito que isso é por uma intervenção divina, independente da fé de qualquer um, que veio aquela ideia naquele momento. E eu acredito que a gente colocou mais um tijolinho na obra. A obra é grande, mas é mais um tijolinho. É um tijolinho a menos a ser colocado na construção. Quero agradecer profundamente a sua presença, a Dudé, que forneceu o espaço, e a Juliana por ter nos contratado, né, doutora Letícia? Hoje eu não estava muito bem, questão até de algumas decisões que eu recebi hoje, não estava legal, eu achei que eu não ia conseguir fazer, por isso que eu trouxe ela para me auxiliar, mas ela disse assim, tu vai conseguir, eu já sei, e graças a Deus deu certo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Bom, obrigado pela presença de todos, doutor Bruno, Juliana, doutor Gilvan, Márcio, doutora... Letícia. Como é que é? Letícia, desculpa, o Sandro, né? Sandro Carlos Freitas, né? Faz pouco tempo que eu soube que também é Carlos. A gente chamava de Sandro Freitas, né? É Sandro Carlos Freitas. Então, obrigado pela presença. O espaço continua aberto. Quando precisar, o Ministério Público precisar do nosso ambiente aqui, sempre à disposição. Uma honra, um prazer receber vocês aqui. Obrigado pela participação. E a Juliana me passou mensagem por volta de meio-dia, né? Eu nem sabia que eu ia participar do programa, queria que eu participasse. Estamos à disposição. Obrigado a todos aí. Surpresa. Obrigada. Realmente surpresa. Vamos lá tomar um cafezinho, então? Vamos lá, rapidinho, né?